Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Então, esse é o segundo vídeo, né, a parte 2, falando sobre cálculos estequiométricos. Então, nós já tivemos um primeiro vídeo, onde nós tivemos aí a introdução desses cálculos estequiométricos. Nós vimos como que nós conseguimos os primeiros passos para a gente conseguir, né, interpretar e fazer o que se pede num exercício onde envolve cálculos estequiométricos. Nós vimos que dentro dos cálculos estequiométricos existem as relações estequiométricas. Então, o que é que nós precisamos lembrar? Que em uma reação química balanceada, os coeficientes estequiométricos, eles sempre vão indicar a proporção que a reação acontece. Essa proporção, ela é dada aqui em número de mols. Professora, que proporção é essa? A proporção entre, às vezes, reagentes produtos ou produtos produtos, né? Reagente reagente. Então, é uma proporção em que essa reação vai acontecer. E o que nós temos que lembrar? Que uma reação balanceada, eu garanto que a mesma quantidade que eu tenho do lado dos reagentes, eu vou obter do lado dos produtos. E para isso nós vamos aos casos gerais, hein, dessas relações estequiométricas. O primeiro caso é a relação mol-mol. Professor, o que isso quer dizer? Relação mol-mol. É a relação do que o exercício está te pedindo e a relação dos dados que ele te dá naquele exercício. Então, pode ocorrer essa relação mol-mol. O que nós temos que lembrar? Que toda vez que eu falo de mol, eu estou falando de quantidade de matéria. Então, mol é a unidade de medida de quantidade de matéria. E nós vamos aqui ao primeiro exemplo dessa relação mol-mol. Qual a quantidade de material, ou seja, de álcool etílico, que deve reagir para fornecer 12 mols de gás carbônico? Então, ele está dizendo assim, ó, qual a quantidade de material, né, de álcool etílico, quer dizer que é essa substância. Se ele está falando em quantidade de material, quantidade de matéria, ele está perguntando qual que é a quantidade em mols dessa substância, que é um reagente, que eu vou precisar para reagir, para formar 12 mols desse produto aqui, do gás carbônico. Então, ele está fazendo uma relação do álcool etílico com o gás carbônico. Então, dentro de uma relação estequiométrica, eu sempre vou olhar a substância que ele está pedindo, ok? E também a substância que ele está dando os dados, que os dados são fornecidos. Mas o que nós vimos? Que o primeiro passo, quando nós falamos de cálculos estequiométricos, é verificar se a equação ela está balanceada. Se vocês observarem, ó, do lado dos reagentes, nessa substância aqui do álcool etílico, eu tenho 2 carbonos. Do lado dos produtos, eu tenho carbono apenas nessa substância. E nós já vimos o quê? Que eu tenho apenas um carbono. Então, isso já me confirmou que a minha reação não está balanceada. E aí eu tenho que fazer o balanceamento da minha equação. Do lado dos reagentes, eu tenho 2, aqui o índice é 2 do carbono. Então, se eu colocar um 2 aqui, o que vai acontecer? Eu garanto que eu tenho 2 carbonos do lado dos produtos também, ó, 2 vezes 1. Depois nós iríamos ver a quantidade de hidrogênios, né? Eu tenho 6 hidrogênios do lado dos reagentes. Então, do lado dos produtos, eu também tenho que ter 6. Eu só tenho hidrogênio nessa substância, na molécula de água, com 2 átomos. Se eu multiplicar aqui pelo 3 no coeficiente estequiométrico, 3 vezes 2, eu passo a ter 6 hidrogênios do lado dos produtos. E aí, eu igualei. Agora, nós vamos verificar as quantidades de oxigênio. Eu tinha 2 oxigênios aqui, mais um aqui, né? E do lado dos produtos, ó, eu tinha 2 vezes 2, vai dar 4. 3 vezes 1 vai dar 3. Então, 3 oxigênios desse, mais 4 oxigênios desse, eu tenho 7 oxigênios do lado dos produtos. Lembrando,
Se o elemento ele aparece em mais que uma substância, eu vou fazer a somatória das quantidades de todas as substâncias que tem aquele elemento. Isso tanto do lado dos produtos quanto do lado dos reagentes. Se eu colocar um 3 aqui na frente do O2, do lado dos reagentes, eu tenho 3 vezes 2, 6. Com mais um dessa substância aqui, eu tenho 7 oxigênios. Ou seja, então eu já consegui balancear toda a minha reação. O que nós vimos para se fazer, né, o cálculo estequiométrico? Nós montamos, então, a regra de 3. Então, nós já temos a reação, já balanceamos, agora o próximo passo é montar a regra de 3. A regra de 3, a primeira linha, ela sempre vai ser em relação às quantidades aqui, as relações, as proporções estequiométricas das substâncias que está sendo mencionadas no meu exercício, que no caso, nesse caso é essa, o álcool etílico e o gás carbônico. Então, o que nós dissemos? Que essas proporções estequiométricas, ela nos dá a quantidade em mols. Então, eu tenho 1 mol, se não tem nenhum número aqui, quer dizer que é 1. Eu tenho 1 mol de álcool etílico reagindo e formará 2 mols de gás carbônico. Então, a minha primeira linha da regra de 3, eu tiro aqui da relação estequiométrica da minha reação. A segunda linha da regra de 3, ela será formada pelos dados que me foi fornecido no meu exercício e o que ele está me pedindo que será uma incógnita, visto que eu não sei o que é. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que 12 mols de gás carbônico será formado, porque é um produto. Ele quer saber assim, para se formar 12 mols de gás carbônico, ele quer saber quantos mols de álcool etílico eu vou precisar. Eu sei que se eu tenho 1 mol, eu consigo produzir 2 mols. Mas e se eu tiver 12 mols? Não, e se eu quiser produzir 12 mols? Quantos mols aqui do meu reagente eu vou precisar? O que nós precisamos? Montei minha regra de 3. Agora, o que nós precisamos verificar? As substâncias aqui, as unidades de medidas, né, quando eu monto uma regra de 3, elas têm que ser iguais. Então, unidades de medidas, uma abaixo da outra, elas têm que ter a mesma unidade de medida. Então, nessa aqui, no gás carbônico, eu tenho 2 mols e aqui eu tenho 12 mols, mesma unidade de medida, ok, eu não preciso mexer, não preciso transformar nada. Aqui, no álcool etílico, no meu reagente, ele tem 1 mol e também pediu em mol. Então, tranquilamente, eu também não preciso fazer nenhum tipo de transformação. Ah, professor, e se as unidades de medidas aqui, uma embaixo da outra, estiver diferente? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer as transformações que forem necessárias para igualar as unidades de medidas, que nós vamos ver em outros exemplos. Montei minha regra de 3 unidades de medidas, uma abaixo da outra, iguais. Agora, o que eu vou fazer? Multiplicar cruzado. Então, eu sei que x vezes 2 será 2x. E 12 vezes 1 será igual a 12. Já aqui eu já fiz um pouco mais direto. Então, se eu tinha 2x, eu passei ele para o outro lado, dividindo, porque eu quero isolar o x para achar o valor dele. Fazendo essa divisão, eu acharei que a quantidade de mols de álcool etílico que eu preciso, ela é de 6 mols de álcool etílico do meu reagente para produzir 12 mols do meu gás carbônico. Então, essa é a minha resposta. Então, é necessário 6 mols dessa substância, desse reagente, para produzir 12 mols dessa substância. Era o que o exercício tinha me pedido. Depois, nós passamos a uma segunda relação. É a relação mol-molécula. Então, são o quê? Ou ele vai te dar os dados em mol e vai te pedir em molécula, ou ele vai te dar os dados em moléculas e te pedir em mol. Então, vai ser uma dessas condições aqui. O que nós vamos precisar lembrar dessa relação mol-molécula?
que sempre um mol de qualquer substância, ela vai equivaler a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, isso daqui você precisa lembrar. Um mol de qualquer substância, ela vai ter essa quantidade aqui em molécula, que é o número de Avogadro, ou também chamado de constante de Avogadro. Tá? Então, você pensa assim, quando você fala em que você tem uma dúzia de alguma coisa, qual que é a unidade que vem na sua cabeça? Que você tem 12 unidades daquela coisa. Por exemplo, uma dúzia de laranjas, quer dizer que você tem 12 laranjas. Né? Uma dúzia de ovos, você vai ter 12 ovos em unidade. Então, toda vez que você falar que você tem um mol de uma substância, você vai ter essa quantidade de moléculas. Isso daqui a gente tem que conseguir lembrar e relacionar. Então, vamos agora ao exemplo. Ele pergunta, quantas moléculas de gás carbônico são consumidas? Se fala que são consumidas, quer dizer que ela é o quê? Ela é reagente. Porque o que nós sabemos numa reação? Que os reagentes, eles reagem, então eles são consumidos para se formar novas substâncias, para se formar, se produzir novas substâncias. Então, ele fala, quantas moléculas de gás oxigênio são consumidas na combustão de 5 mols do álcool etílico, né? Se é na combustão quer dizer que ele está o quê? Que ele está consumindo ali. Se ocorre uma combustão, quer dizer que é um reagente. E aí nós temos aqui a nossa reação já balanceada, visto que nós balanceamos no exemplo anterior. Então, é a mesma reação e ela já está balanceada. Se não estivesse, nós teríamos que balancear. Então, ele está perguntando assim no exercício. Quantas moléculas de O2, é um reagente, né? De gás oxigênio. Elas são o quê? Elas são consumidas quando eu estou fazendo a combustão desse combustível aqui, o álcool etílico. Então, ele quer saber, se eu quiser fazer a queima, a combustão de 5 mols desse reagente, quantas moléculas desse reagente eu vou precisar para a combustão de 5 mols do outro reagente? Então, agora ele está relacionando os dois reagentes. O resto da minha reação eu esqueço, porque ela aqui nesse momento ela não me interessa. O que nós falamos? Que a primeira linha da regra de 3 é a relação das substâncias que está sendo mencionada. A que está sendo pedida e a que está te dando o dado aí, que está te fornecendo o dado. O que eu sei? Então, que eu tenho 1 mol de álcool etílico reagindo com 3 mols de O2. Então, essa primeira linha é a relação estequiométrica em mols. A segunda linha é o que ele está te dando e o que ele está te pedindo. Eu sei que em 1 mol de álcool etílico, eu reajo, né? Eu preciso de 3 mols de O2 para reagir. Mas e se eu quiser reagir 5 mols, né? Se eu quiser fazer combustão de 5 mols de álcool etílico, quantos mols de oxigênio eu vou precisar? Mols não, desculpa, ele está pedindo em moléculas. Ele está pedindo quantas moléculas de oxigênio eu irei precisar. Agora nós vamos observar qual que é o segundo passo. Ver se as unidades de medidas estão iguais. Do lado aqui do álcool etílico, eu tenho mol e eu tenho mol. Então, está ok, não preciso mexer. Agora, do lado do O2, do gás oxigênio, o que eu tenho? Na primeira linha eu tenho mol e na segunda linha ele está perguntando em moléculas. Então, o que eu vou ter que fazer com esses 3 mols aqui? Vou ter que transformar esses 3 mols em molécula. E o que eu preciso lembrar? Que sempre 1 mol de qualquer substância, ela vai ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, se eu sei que 1 mol tem essa quantidade, 3 mols vai ter quanto em molécula? É só eu pegar esse 3 e multiplicar por esse valor. Então, coloquei aqui na minha regra de 3. Professora, eu posso fazer essa multiplicação à parte e já colocar o valor aqui? Pode, não tem problema. E a parte de baixo da minha reação, da minha regra de 3, eu vou simplesmente reescrever. Agora, o que eu vou fazer? Multiplicar cruzado. Então, 1 vezes x
e vou multiplicar 5 vezes 3 vezes 6,2 vezes 10 a 23. É o que eu coloquei aqui. Depois, o que eu vou fazer então? Eu vou aqui já resolver essa multiplicação. O que nós precisamos observar? Que nós temos aqui, ó, uma notação científica, né? A famosa potência de 10. Então, quando você tem uma multiplicação, você tem uma potência de 10, o que você pode fazer aqui? Ó? Esses números inteiros, você pode o quê? Esses números reais aqui, você pode multiplicá-los, apenas eles, e você conserva a potência de 10 exatamente como está. Foi o que eu fiz. 5 vezes 3 vezes 6,02 vai ser igual a 90. E aí eu conservei a potência de 10 vezes 10 a 23 moléculas. Agora, o que acontece? Quando nós falamos que nós temos notação científica, que nós temos potência de 10, o que nós temos que lembrar? Que esse número aqui, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser um número real maior que 1, porém, ele tem que ser menor do que 10. E o que vai acontecer? Nós vamos, então, para colocar isso daqui no verdadeiro significado, né, da notação científica da potência de 10, nós vamos ter que, então, andar vírgulas em casas aqui. É isso que nós fazemos. Por quê? Porque esse número aqui ele tem que ser maior do que 1, porém ele tem que ser menor do que 0. Opa, ele tem que ser maior do que 1, porém ele tem que ser menor do que 10. Desculpa. E aí nós temos aqui quanto? 90. Então quer dizer que a vírgula está aqui. Vou ter que andar uma casa para a esquerda. E aí, quando eu ando a casa para a esquerda ou para a direita, o expoente da potência de 10, ele vai o quê? Nesse momento, ele vai modificar. E aí, nós vamos precisar lembrar. Se eu ando casas para a esquerda, a quantidade de casas que eu ando para a esquerda, eu vou somar aqui nesse valor do expoente. Se eu ando casas para a direita, a quantidade de casas que eu andar para a direita, eu vou subtrair aqui nesse expoente. Então, como que ficará se eu preciso deixar isso daqui, né, menor do que 10? Andei uma casa para a esquerda, então eu somei a quantitativa, que foi uma casa, ao 23. Será igual, então, a minha quantidade de moléculas será 9 vezes 10 a 24 moléculas. Então, essa é a quantidade de moléculas que eu preciso de oxigênio, de O2, para reagir com 5 mols do meu álcool etílico. Depois, nós passamos à terceira relação, que é a relação mol-volume. A relação mol-volume, então, o que acontece? Eu vou ter um dos dados que será em mol, e o outro dado ele será em volume. E aí nós vamos precisar lembrar de uma outra relação, né? Quando nós falamos de mol. Eu sempre vou ter que lembrar que quando eu estou falando de volume, eu estou falando de substâncias gasosas. E 1 mol de qualquer substância gasosa nas CNTPs, condições normais de temperatura e pressão, sendo que essa temperatura é de 0 graus Celsius e essa pressão de 1 atm, ou seja, 1 atmosfera. Então, toda vez que eu estou falando, que eu falar 1 mol de um determinado gás nas CNTPs, ele sempre será, o seu volume será igual a 22,4, independente do gás que seja. Okay? Então, 1 mol de qualquer gás nas CNTPs é igual a 22,4 litros. Isso daqui eu tenho que lembrar. Vamos ao exemplo. Qual a quantidade de matéria? Olha aqui, ó. Se eu estou falando quantidade de matéria, o que eu tenho que saber? Que se eu falo de quantidade de matéria, eu estou falando de mols. Então, isso daqui não pode esquecer. Toda vez que eu estiver falando de quantidade de matéria, eu estou falando de... Vou colocar aqui, ó. Estou falando de mol.
Então, não posso esquecer disso. Nossa, ficou horrível, mas deu para entender. Então, toda vez que eu estiver falando de quantidade de matéria, eu estou falando em quantidade de mols, ok? Então, ele diz assim, ó, qual a quantidade de álcool etílico necessária para liberar 103 litros de CO2? Então, vamos lá. Ele está dizendo assim, ó, qual a quantidade em mols que eu preciso desse reagente para liberar, ou seja, para produzir 103 litros dessa substância aqui, desse produto. A reação já está balanceada. Se não tivesse, nós teríamos que balancear. O que nós falamos? Montar a regra de 3. A primeira linha da regra de 3 vai ser a minha relação estequiométrica. Então, se eu estou falando dessa substância e dessa substância, eu vou olhar as relações estequiométricas, os coeficientes dela, que me dá a quantidade em mols. As outras substâncias eu esqueço, que nesse momento elas não me interessam. Então, vamos lá. Eu sei que se eu tenho aqui 1 mol de álcool etílico, eu consigo aqui liberar, produzir 2 mols do meu gás carbônico, do CO2. E aí o exercício ele me diz assim, ó, mas eu quero produzir 103 litros desse gás carbônico. Então, quantos mols eu irei precisar aqui do meu reagente, do meu álcool etílico? É isso que o exercício está te pedindo. Qual que é a outra parte agora? Ver as unidades de medidas. Aqui está em mols e ele te pediu em mol. Então, aqui está tranquilo, você não precisa transformar nada. Agora aqui do gás carbônico, observe, você tem aqui em mol e ele te pediu o quê? Em volume, em litros. Então, o que você vai ter que fazer? Transformar esse mol em litros. E aí, o que nós precisamos lembrar? Que 1 mol de qualquer gás, o volume dele é 22,4 litros. E aí eu vou pegar e colocar exatamente aqui, vou reescrever a minha primeira linha. Eu sei que 1 mol é 22,4 litros, mas na minha reação eu tenho 2 mols, por isso que eu multiplico aqui. Posso fazer essa multiplicação a parte de colocar o valor aqui? Pode, não tem problema. O restante da minha regra de 3, eu só reescrevo ela. Agora, ó, unidades iguais dos dois lados, o que eu vou fazer? Multiplicar cruzado. Então, multiplicando cruzado, eu tenho que 22,4 vezes 2 vezes x vai dar exatamente isso daqui. 103 vezes 1 vai dar 103. Isolando o meu x, o que eu tenho? Tudo que está multiplicando aqui no x, eu vou passar ele para o outro lado dividindo. Então, eu tenho 103 dividido por 44,8. Resolvendo essa divisão, eu tenho que x ele será igual a 2,299. Então, deu uma dízima periódica aqui. O que nós podemos fazer? Arredondar. Arredondando esse número, deixando apenas uma casa depois da vírgula, eu tenho que o meu volume aqui, o meu x, será 2,3 mols. Então, se eu quero produzir 103 litros desse produto, do CO2, eu vou precisar aqui de 2,3 mols desse reagente. Então, encontrei a minha resposta que estava sendo pedida no exercício. Depois, nós temos a quarta relação. É quando eu relaciono massa-massa. Então, ele vai estar te dando um dado em massa e também vai te pedir em massa. E aí, nós temos aqui o exemplo. Qual a massa de gás oxigênio de O2 necessária para queimar completamente? Se ele está falando em queimar completamente, quer dizer que ele está o quê? Está sendo consumido. Já te indica que é o quê? Que é o seu reagente, né? Então, para queimar 160 gramas de álcool etílico. E aí nós temos aqui a reação já balanceada. Se não estivesse, nós teríamos que balancear. Então, ele está dizendo assim,
qual a massa desse reagente que vai ser necessário para você queimar 160 gramas dessa substância aqui, desse outro reagente. O que nós falamos? Regra de 3. Se eu estou relacionando essa substância com essa, eu vou montar minha regra de 3 com essas substâncias. A primeira linha da minha regra de 3, eu retiro aqui dos coeficientes estequiométricos já balanceados. Então, o que vai acontecer aqui, né? Montei a minha primeira linha. A segunda linha da minha regra de 3, nós falamos que é o quê? É o dado que me é fornecido na pergunta e o dado e o que ele está me pedindo que eu vou colocar como incógnita. Então, eu sei que em 1 mol de álcool etílico, eu preciso de 3 mols de gás carbônico para fazer a reação. Mas se eu quiser saber aqui, ó, em 160 gramas do meu álcool etílico, eu quero saber quanto de gás carbônico eu preciso também em massa, em gramas. Então, vamos lá. Ó, unidades, qual que é o outro passo? Olhar as unidades de medidas que tem que ser iguais, né? Uma abaixo da outra. Então, do lado esquerdo, do álcool etílico, eu tenho mol e o meu dado foi me fornecido em massa, em gramas. Então, o que eu vou ter que fazer? Transformar esse 1 mol em massa, ou seja, em gramas. Olha aqui do lado do outro reagente, né, do gás carbônico. Eu sei que eu tenho 3 mols. E o dado que eles estão me pedindo em massa, em gramas. Então, preciso colocar na mesma unidade de medida. O que eu vou ter que fazer? Pegar esse 3 mols e transformar ele em gramas. Professora, agora pronto. Como que eu vou fazer isso? Lembra, toda vez que nós falamos relação mol-grama, que eu tenho que é uma relação mol-grama, então eu preciso transformar de mol para grama, tanto desse lado quanto desse lado. Toda vez que eu tiver essa relação mol-grama, eu vou lembrar de quê? De massa molar. Porque qual que é a unidade de medida de massa molar? Você vai ter uma quantidade X em gramas em 1 mol daquela substância. Então, sempre vou ter que lembrar isso daqui. Relação mol-massa ou massa-mol, eu vou lembrar de massa molar. E aí, o que nós precisamos saber? Saber a massa molar tanto dessa substância quanto dessa, para eu fazer a transformação. Ah, professora, mas o exercício não me deu essa massa molar. Mas você tem plenas condições de calcular essa massa molar. Que nós já aprendemos como se calcular a massa molar. Então, você vai lá na tabela periódica, você vai pegar a massa atômica, que a tabela periódica te dá a massa atômica de cada um desses elementos, né? E a massa atômica que ele te dá lá é de um átomo. E aí você vai multiplicar pelas quantidades de átomos de cada um dos elementos, os valores de cada elemento. Depois você vai somar todos eles e você vai obter a massa molar da molécula como um todo. E aí nós fizemos isso já e descobrimos que a massa molar do álcool etílico é 46 gramas por mol. O que isso daqui me diz? Que em 1 mol de álcool etílico, a massa dele é 46 gramas. A mesma coisa do gás carbônico, do O2. Você vai lá na tabela periódica, pega a massa atômica e vai multiplicar por 2, porque aqui ó, você tem 2 átomos de oxigênio. E você vai encontrar a massa molar dele, que será de 32 gramas por mol. O que isso me diz? Que em 1 mol de oxigênio, do gás oxigênio, a massa dele é 32 gramas. Agora, nós vamos pegar esses valores e jogar lá para o meu dado. Ó, se eu sei que 1 mol ele tem 46 gramas, aqui no meu cálculozinho eu tenho o quê? Exatamente 1 mol. Então, eu vou ter que, ó, 1 mol vai ter 46 gramas. Do O2, né, do gás carbônico, eu sei que 1 mol, a massa dele é 32. Mas aqui na minha reação, quantos mols eu tenho? 3.
Então, eu vou ter que o 3 multiplicando pelo 32, que é a massa de apenas 1 mol. O restante da minha regra de 3, eu só reescrevo. Agora sim, ó, está tudo em unidades de medidas iguais. O que eu vou fazer? Multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, eu tenho que 46 vezes x é 46x, 160 vezes 3 vezes 32, que é o que eu tenho aqui. Então, fazendo essa multiplicação, eu tenho 46x vai ser igual a 10.240. Isolando esse x, que é o valor que eu quero saber, eu tenho 46 aqui multiplicando, ele irá passar para o outro lado dividindo. Pessoal, esse valor aqui, ó, eu não sei o que eu fiz, mas ele ficou errado. Então, vocês conferem para mim, isso aqui é o 10.245 mesmo, e confere esse valor aqui. Então, faça essa multiplicação aqui e vocês façam a correção, ou desse valor, ou desse valor. Eu fiz alguma confusão aqui e agora eu não consigo... Peraí, só um pouquinho que eu vou multiplicar, aí eu já confirmo para vocês. Então, vamos lá. Eu tenho 32 vezes 2 vezes 160. Então, pessoal, o que acontece? Esse valor aqui, ele está correto. Aqui é que está errado. Deixa eu consertar aqui. Ó, esse valor aqui, ele está errado, tá? Então, eu vou ter aqui 10.240 dividido por 46. Então, vocês façam essa correção aí, por favor. Tá? Eu não sei o que foi, eu devo ter mudado algum valor aqui e acabei fazendo alguma confusão. Ah, não, pessoal, eu fiz errado. Peraí, eu estou fazendo diferente. Peraí. Pessoal, não, desculpem, tá? Desculpem a confusão. Acabei de ver o que eu fiz aqui. Acabei de descobrir o que foi que eu fiz. Olha aqui, ó. Foi na hora de calcular aqui, é que eu fiz a confusão. Eu multipliquei aqui por 2. Então, eu peço desculpa a vocês. Vamos lá. É esse valor aqui que tá errado. Por quê? Porque deu esse valor porque eu confundi aqui, ó, multipliquei 32 por 2. Tá? Então, o valor que vai dar aqui é 15.000. Vocês colocam aí, 15.000. Peço desculpas, tá? Mas acaba que essas coisas podem acontecer mesmo, né? Para vocês verem que todos nós estamos sujeitos aí a erros. Então, essa que é a correção correta, ok? Então, você vai ter essa multiplicação aqui, você vai ter 15.360. Se você quer isolar o x, o que você vai fazer? Você vai passar o 42 para o outro lado dividindo. Fazendo essa divisão, você terá um valor de 333,91 gramas. Então, essa é a massa que você precisa de oxigênio, tá? Então, essa é a quantidade, a massa 333,91 gramas, é a massa que você precisa dessa substância para queimar 160 gramas dessa substância. Então, essa é a sua resolução. Peço desculpas pela confusão aqui, mas eu acho que já foi resolvido, né? Então, faça essa correção aí, por favor. Essa aqui teve um engano, tá? Vocês esquecem isso daqui, porque aqui, na verdade, o que aconteceu foi que ficou sem efeito. Então, vamos lá. Relação massa-molécula. Quando eu estou falando relação massa-molécula, ou ele vai me dar o dado em massa e vai pedir em molécula, ele vai me dar o dado em molécula e me pedir em massa. Vamos lá ao nosso exemplo.
qual o número de moléculas de álcool etílico que, ao sofrer combustão completa com gás oxigênio suficiente, fornece uma massa de água igual a 162 gramas. Então, vamos lá interpretar isso daqui. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer? A reação está balanceada? Não. Olha aqui, a reação é a mesma. Mas aqui eu trouxe ela sem estar balanceada para vocês prestarem atenção no que vocês estão fazendo. Certo? Porque, ó, se não está balanceada, nós precisamos balancear. Então, nós já fizemos esse balanceamento lá atrás. Então, muita atenção nisso, tá? Então, sempre, primeiro passo, balancear, para depois iniciar os cálculos. O que que ele está dizendo? Ele está perguntando assim, ó, qual que é a quantidade de moléculas dessa substância, do álcool etílico, né? Ela que vai sofrer combustão, né, com esse daqui, para fornecer 162 gramas desse. Então, cuidado, porque aqui, nesse exercício, ele pode te confundir um pouco, porque ele te falou de 3 substâncias. Ó, ele te falou do álcool, ele te falou do gás oxigênio e ele te falou da água. Então, cuidado, mas aí você vai olhar aquele dado que ele está te pedindo e o dado que ele está te fornecendo. Ele está te pedindo quantidade de moléculas dessa substância que você vai precisar para produzir 162 gramas dessa substância. Então, essa daqui é meramente informativa. Você tem que conseguir fazer essa interpretação. O que ele te pede e o que ele te dá aqui como dado. As outras substâncias, se aparecer no enunciado, é simplesmente informativas. Você tem que conseguir fazer essa interpretação. O que que nós falamos? Que a primeira linha da minha regra de 3, eu tiro aqui da relação estequiométrica. Se ele está falando dessa substância e dessa substância, então é delas que nós vamos tirar os dados. O restante nós vamos esquecer para esse momento, né? Ela não nos interessa. Então, eu sei que tendo 1 mol do álcool etílico, eu terei aqui, eu consigo produzir 3 mols de água. Só que o que ele me pergunta, né? Ele pergunta assim, ó, se eu tiver 162 gramas de água, se eu quiser produzir, né, 162 gramas de água, quantas moléculas eu vou precisar do meu reagente aqui, que é o álcool etílico. E aí nós vamos ver, ó, o que acontece aqui, ó. Agora o outro passo é ver as unidades de medida. Aqui está em mols e aqui está em moléculas. O que eu vou ter que fazer, então? Transformar esse 1 mol em moléculas. Vamos olhar do outro lado, ó. Mol, e aqui eu tenho o quê? Eu tenho em massa, em gramas. O que eu vou ter que fazer, então? Transformar esse mol em gramas. Ah, professora, eu não poderia pegar esse gramas e transformar em mol? Pode, desde que aqui esteja a mesma unidade de medida. Tá? A conversão será a mesma ideia. O que eu vou precisar saber? Que em 1 mol, né, de qualquer gás, né, de 1 mol de qualquer substância, desculpa, você vai ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, olha aqui, ó, eu tenho aqui 1 mol, eu quero transformar em moléculas. Então, eu sei que 1 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Aqui do outro lado da água, o que eu preciso transformar? Eu preciso transformar ela em massa. Então, eu vou ter que transformar a relação mol-massa. E aí, eu sei que quando eu tenho essa relação mol-massa ou massa-mol, o que eu vou precisar saber? A massa molar daquela substância. No caso, eu vou precisar saber a massa molar da água. Que você calculando, você irá encontrar que a massa molar dela é 18 gramas por mol. O que isso quer dizer? Que em 1 mol de água, de moléculas de água, a quantidade de massa que eu tenho é 18 gramas. Esse 18 gramas é para 1 mol, mas quantos mols eu tenho aqui no meu cálculozinho? 3 mols. Então, 3 vezes 18 gramas. O restante da minha reação, da minha regra de 3, eu só vou reescrever.
Agora, ó, eu tenho aqui em moléculas, aqui em moléculas, aqui em gramas, aqui em gramas. Qual que é o próximo passo? Simplesmente fazer multiplicar cruzado. O que eu tenho multiplicando cruzado? Eu tenho que y vezes 3 vezes 18 gramas. Multiplicando 6,02 por 162, 6,02 vezes 10 a 23, vezes 162. Está aqui. Isso aqui, fiz a multiplicação, deu 54y. Multiplicando 162 por 6,02, né, apenas os números reais aqui, né, esses números inteiros, e conservo a potência de 10. Eu tenho que 6,02 vezes 162 é igual a 975,24 vezes 10 a 23. Se eu quero achar o valor de y, o que eu vou fazer com esse 54 que está multiplicando? Ele vai passar para o outro lado, dividindo. Aqui, a ideia da divisão, quando eu tenho potência de 10, é a mesma coisa. O que você vai fazer? Você vai dividir esse número aqui inteiro com esse e você conserva a potência de 10. Só que o que nós falamos? Que quando eu tenho potência de 10, notação científica, esse número aqui, ele tem que ser um número real maior que 1, porém menor do que 10. Então, ó, aqui 18 é maior do que 10. O que eu vou ter que fazer para transformar isso no verdadeiro sentido da notação científica? Andar essa vírgula aqui uma casa para a esquerda. E nós falamos que quando nós andamos essa vírgula para a esquerda ou para a direita, o que vai acontecer? Nós vamos somar ou subtrair aqui no expoente da potência de 10. Então, se eu ando uma vírgula para a esquerda, eu vou somar a quantidade que eu andei, que foi uma casa, com esse 23. Se eu andei uma casa, 23, e andei uma casa, então aqui vai ficar o quê? Uma potência igual a 24. Então, eu tenho 1,8, arredondei isso tudo aqui, vezes 10 a 23 moléculas. Então, essa é a quantidade de moléculas que eu irei precisar, né? Então, 1,8 vezes 10 a 24 moléculas dessa substância que eu irei precisar para produzir 162 gramas desse produto aqui, da moléculas de água. Pessoal, está aí então as relações, né, estequiométricas que pode ocorrer dentro dos cálculos estequiométricos, né? Façam no caderno de vocês, refaçam para vocês poderem conseguir melhorar essa interpretação e conseguir facilmente, né, desenvolver os cálculos de vocês. É regra de 3 simples. O que exigem de vocês aqui um pouco mais é a questão de interpretação. Então, fique aí, faça no caderno, faça a atividade proposta para essa semana, que são parecidas com essas daqui. Abraço a todos, fiquem bem e bom estudo.